Quando você ouve esse som, o que é que você imagina? Você imagina que tem um músico tocando para você algumas notas musicais para deixar o seu dia mais feliz e que estão anunciando que está chegando outra pessoa na sua casa? Ou você imagina que existe um eletroímã que está produzindo um campo magnético, está movimentando um pino metálico que está coincidindo com duas barras prontamente cortadas para que produzam notas musicais? Bem, se você pensou na segunda hipótese, provavelmente você está precisando de fé. Mas você estaria certo. Na verdade, é exatamente isso que acontece. A campainha, ela possui um eletroímã como sendo o componente principal. E esse eletroímã, o que é? É um rolo de fio, grosseiramente falando, é claro, que produz um campo magnético quando existe a passagem de corrente. Quando nós pressionamos a tecla da campainha, a corrente elétrica chega até a campainha e esse eletroímã acaba gerando um campo magnético. Esse monte de fio enrolado acaba gerando um campo magnético. Na verdade, são milhares de espiras que fazem isso. Então, um fio bem fininho, mais fino que o meu cabelo, ele é enrolado em um carretel e é oco, não tem nada até então dentro dele. Então, esse monte de espiras, quando recebe a eletricidade, acaba gerando um campo magnético. Há um pino metálico dentro desse carretel e nesse pino existe uma mola. Quando nós colocamos eletricidade dentro desse carretel, acontece que o campo magnético acaba expulsando esse pino metálico que existe dentro do carretel. E quando nós tiramos o dedo, nós cortamos o campo magnético, esse campo magnético desaparece, então o pino ele volta. Como existe uma mola dentro dele, ele bate em outra chapa metálica. Dessa forma, nós entendemos que o que acontece é que existe um pino metálico que vai de um lado para o outro. Quando existe o campo magnético, esse pino metálico é expulso da bobina e ele colide com uma chapa metálica que foi cortada delicadamente para que produzisse uma nota musical. Quando nós tiramos o dedo da campainha, a mola puxa novamente esse pino para trás, que colide com outra chapa metálica que foi cuidadosamente cortada para que produzisse outra nota musical. Se você já foi em algum desfile de 7 de setembro, você já deve ter visto algumas pessoas tocando vibrafone, que basicamente é um instrumento musical composto por chapas metálicas que são cortadas com tamanhos diferentes. Então, quando você bate alguma coisa em cima das chapas metálicas, elas produzem uma nota musical. Quanto maior o tamanho, quanto maior o comprimento daquela chapa metálica, mais grave é o som. Quanto menor é o tamanho daquela chapa metálica, mais agudo é o som. Geralmente as notas de uma campainha seria si bemol e seria sol. Inclusive eu estou mostrando aí para vocês no piano como seria isso. Esse intervalo geralmente ele é usado, às vezes você pode ter outras notas, mas esse intervalo entre o si bemol e entre o sol, geralmente ele é utilizado em todas as campainhas. Se as duas chapas metálicas tivessem o mesmo tamanho, não iria existir distinção no som. Nós iríamos ouvir as duas notas musicais tocando sequencialmente. Para que ficasse mais charmoso, mais bonito, então a indústria decidiu colocar duas notas musicais ao invés de uma. Eu fiz essa experiência aqui enrolando um pouco de fio que eu tinha e coloquei um pequeno prego dentro desse rolo de fio que eu fiz. Quando eu coloquei eletricidade nessa bobina, o prego se deslocou até o outro lado com que ele estava. E isso é exatamente o que acontece com a bobina. Se você ficar pressionando a campainha, o que acontece é que ela vai começar a se esquentar com o tempo e vai acabar queimando. Lembrando que a campainha não foi feita para isso, ela foi feita apenas para um clique de curta duração. Gostou de aprender sobre as campainhas? Se você não for inscrito ainda, por favor se inscreva. Mande para os seus amigos, compartilhe. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Um abraço e até mais!